Daí, pessoal, tudo bem? Aula dos terceiros anos, né? Eu quero dizer que recebi os trabalhos de vocês, né? Trabalhos muito bom, né? Continuem, né? Levem a sério. Copiem esse conteúdo no caderno, ou imprimam e colhem. Tentem realizar as atividades, né? Porque a gente vai dar sequência nesses conteúdos e com certeza aí vocês vão fazer Enem, vocês vão fazer vestibular e vai precisar disso, tá bom, gente? Então, procurem levar a sério para que a gente consiga andar com o conteúdo aí, tá bom? Certo, gente? Então, relação ao conteúdo de hoje, que nós vamos trabalhar sobre força elétrica, certo? O que significa força elétrica? Ou seja, as aulas anteriores a gente trabalhou cargas elétricas, ou seja, cargas elétricas de mesmo sinal, eu tenho uma força de repulsão. Cargas elétricas de sinais contrários, eu tenho uma força elétrica de atração, correto? E aí nós fizemos várias atividades, vocês fizeram experiências, né? Vocês gravaram alguns vídeos, mandaram, né? Eu gostei, né? Certo? Olhei todos eles, né? Assim, ó, essas cargas elétricas aqui, quando nós temos somente duas cargas, é fácil de entender e desenhar as flechas, porque você vai ter uma só resposta, ou seja, você vai calcular a força elétrica entre essas duas cargas, tá bom? Mas é interessante que você desenhe essas flechas para quando nós chegar nesse mesmo conteúdo, só que nos exercícios com mais de duas cargas elétricas, com três cargas, você vai precisar desenhar as flechas e entender. Se as flechas forem para o mesmo lado, eu vou ter duas respostas, eu vou somar. Se forem por lados opostos, vou ter duas respostas. Se eu vou diminuir, o que eu vou fazer? Então, quando os alunos chegam lá nos exercícios com três cargas, os alunos dizem assim: professor, eu não entendi as flechas. Então, assim, eu sempre peço que vocês levem a sério isso aqui, que isso aqui é fácil. Mas depois, quando tem três cargas, complica um pouco. Então, se você sabe desenhar as flechas aqui, vai ficar melhor lá, vai ficar mais fácil. Bom, vamos retomar aqui. Então, o que significa força elétrica? Então, eu tinha duas cargas, elas se atraíam ou se repeliam. Agora eu vou calcular com qual força que essas duas cargas vão se atrair ou vão se repelir. Certo? Essas duas cargas vão estar separadas por uma distância, né? As duas cargas e por uma constante eletrostática que é localizada no vácuo. Essa aqui é a letra K do alfabeto lá, o K, K0, que significa que quando está no vácuo, o valor dele sempre vale 9 vezes 10 na 9. Tá bom? Então isso aqui é uma constante eletrostática, nunca vai mudar. Quando está no vácuo, ele dá o valor dele e nós vamos usar 9 vezes 10 na 9. Então o que nós vamos ter de variável aqui? Nós vamos ter as duas cargas, a distância e a força, que é a lei de Coulomb, Coulomb, né? Essa lei de Coulomb diz o seguinte, que quando eu tenho duas cargas separadas por uma distância, eu tenho uma força elétrica. Ele realizou as experiências e foi descobrindo essas interpretações, que quando o valor das cargas, ele aumentou o valor das cargas duas vezes, significa que a força elétrica que estava aqui, ela aumentou duas vezes. E assim foi fazendo experiências. Ele triplicou o valor das cargas. A força elétrica triplicou 3 vezes. Ele deduziu e entendeu o seguinte, que o produto das cargas é diretamente proporcional à força elétrica. Ou seja, quando ele aumentava o produto, aumentava o valor das cargas, automaticamente a sua força elétrica ia ser maior. A força elétrica, ela é diretamente proporcional às suas cargas elétricas. Diretamente proporcional. Aumenta uma, aumenta a outra também. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Certo? Questão que cai no Enem, no vestibular, cai bastante sobre isso, tá bom?
E aí ele trabalhou depois a distância, ele tentou interpretar a distância. O que acontecia se ele mudava a distância? Se ele muda as cargas, ele fez essa interpretação. Aumenta aqui também. Diminui as cargas, diminui a distância, diretamente. Diminui a força, desculpa. Quando ele trabalhou a distância, ele entendeu o seguinte, que quando ele tinha uma distância normal, qualquer número, ele tinha uma força F. Quando ele diminuía a distância 2 vezes, a sua força ela aumentava 4 vezes. Fez mais uma tentativa lá, colocou 2 cargas, diminuiu a distância 3 vezes. Significa que a força elétrica aumentou 9. O que ele foi entender então? Que a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que está separando essas cargas. Vou fazer uma revisãozinha. Isso aqui eu vi bastante questão no Enem e no vestibular. A força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que está separando elas. Certo? Isso é força elétrica. Força elétrica entre 2 cargas. Daqui uns dias, 3. Próxima aula. A distância ela é sempre em metros, né? O K é uma constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9. A força é medida em Newton, né? E as cargas elétricas é em Coulomb, lei de Coulomb. Tá bom? Então ele fez essas interpretações aqui sobre a força elétrica. Certo? Eu passei para vocês o material com as definições, passei algumas atividades e eu vou resolver uma aqui no quadro para vocês. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, vamos pegar o número 1. Número 1 que vocês têm aí. Tá? 2 cargas pontiformes iguais, Q1 iguais a 5 vezes 10 na menos 6, retirei o valor do Q1, e menos 4 vezes 10 na menos 6, certo? No vácuo, quando falou que está no vácuo, o K vale 9 vezes 10 na 9. Estão separadas por uma distância de 3 metros. Então, retirei o Q1, o Q2, o K, a distância, certo? Aí diz assim, determine a força elétrica existente entre elas. Então, essas 2 cargas, uma que vale 5 e uma que vale 4, elas estão separadas por uma distância de 3 metros. Como uma é positiva e a outra negativa, se você desenhasse aqui, elas iam ter esse formato aqui, ó. Tá? Elas iam ter uma força de atração. Uma força de atração entre elas. Certo? Eu vou trabalhar na fórmula. Essa fórmula aqui, galera, ela é considerada em módulo. O que significa módulo? Aqui, ó, quando ela tem um sinal de negativo, você trabalha ele neutro, sem sinal. O sinal dela é somente para você desenhar as flechas e descobrir se é atração ou se é repulsão. Tá? Então, eu tenho o valor do K, que vale 9 vezes 10 na 9. Eu tenho o valor do Q1, substitui o valor do Q1. O valor do Q2, substituir aqui. Deixa ele em módulo, né? Não precisa nem usar o sinal de negativo aqui. Né? Separados por uma distância de 3 metros. Tá em metros, tudo certo. Se ele dá em centímetros, tem que transformar. Aí eu multipliquei todo o numerador, 0,18. Ele veio ao quadrado 9 e dividi. Então eu tenho 2 cargas, uma com 5 e uma com 4. 5 vezes 10 na menos 6 e menos 4 vezes 10 na menos 6. Separados por uma distância de 3 metros. Elas estão se atraindo, está tendo uma força de atração de 0,2 Newton. Correto? Tem algumas atividades para vocês fazerem aí, né? Vocês façam as atividades, tá? Atividades com 2 cargas. Semana que vem eu só vou acrescentar, essa vai ser a mesma forma. Vou acrescentar exercícios com 3 cargas. Tá? Exercício um pouquinho mais complicado daí. Tá? Então procurem entender essa. Semana que vem eu trabalho o próximo conteúdo. Assim, gente, vamos combinar o seguinte, ó. Os 5 primeiros alunos da chamada, eles enviam fotos, realizando os trabalhos,
para presidente da turma e a presidente da turma me encaminha. Pode ser assim? A próxima aula, daí a gente vai trabalhar com os outros 5 alunos, aí quem viu a foto dos trabalhos, tá? Todos vocês passem esse conteúdo no caderno, né? Deixem lá no caderno organizado, que quando a gente voltar eu vou olhar. Até porque é uma sequência e nós precisamos dele. Tá bom, gente? Fiquem bem e até a próxima aula.